A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o diácono Felipe Silva, estou aqui para participar da reflexão coletânea de mensagens subordinada ao tema Raízes. Aproveita, se inscreve no nosso canal, aqui no canal Adepan Parnamirim, dá um joinha, dá um like, se inscreve, ativa todas as notificações para você ficar por dentro desse canal e para você ser alimentado e sustentado através da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui para vocês uma meditação da palavra do Senhor, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 37, parágrafo de número 1, que diz assim: Fez também Bezaliel a arca de madeira de acácia. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele descreve um dos maiores desejos do coração do Senhor a respeito de um projeto confiado a um homem chamado Moisés. A Bíblia descreve que quando Deus retira o povo de Israel do cativeiro do Egito, Deus externa para Moisés que tinha um grande desejo de ter um lugar para habitar no meio do povo. Foi daí então que surgiu o projeto do tabernáculo. O projeto do tabernáculo ou tenda. Segundo a Bíblia, Deus entrega para Moisés todas as instruções e dentro do projeto, Deus levanta um homem chamado de Bezaliel ou Bezalel, juntamente com Aholiabe. Bezaliel é o homem que vai construir todos os adornos do tabernáculo, todos os adornos de dentro dos compartimentos que ali haviam, para confeccionar com muita perfeição, com muita exatidão, dentro da sabedoria de Deus, dentro do padrão que Deus queria e do perfil que Deus queria para o tabernáculo. É interessante, irmãos, que Deus fala e faz questão de falar para Moisés que Deus queria todos os móveis e a grande totalidade dos móveis de madeira de acácia. É interessante que Deus poderia escolher a madeira de Líbano, Deus poderia também escolher para a construção do tabernáculo a madeira de cedro, mas Deus faz questão de mencionar para Moisés passar para Bezaliel, que Deus queria todos os utensílios, todos os móveis projetados de madeira de acácia. É interessante que essa madeira, ela é uma madeira que, segundo a ótica humana, é uma madeira cheia de imperfeição, cheia de espinhos, cheia de ondulações, e mesmo Aholiabe, passando diversas banhas de animais, não tirava as imperfeições, não tirava as ondulações que ficavam em cima da madeira, mas para isso Deus pediu que derretesse ouro puro e revestisse toda a arca e alguns móveis projetados do tabernáculo com ouro puro e batido. Essa madeira, a madeira de acácia, chamou muito a minha atenção por causa da sua raiz. Segundo a Bíblia, a madeira de acácia, ela era encontrada no vale de Sitim. Em Números capítulo 25, a Bíblia diz que o povo de Israel desceu para o vale de Sitim e encontraram madeira de acácia. Essa madeira ela era localizada próximo das penínsulas do Sinai, próximo do Vale do Jordão e próximo também da região remota do Mar Morto. É interessante que essa madeira, ela reflete a personalidade humana e reflete também a personalidade do cristão. Falando da madeira, é interessante e inadmissível não comentarmos sobre a sua raiz. A raiz da madeira, ela tinha algumas características que refletia, que apontava para as características do crente no meio do deserto. Primeira característica da madeira, a madeira tinha da raiz, a raiz tinha flexibilidade. Segunda característica, a raiz tinha durabilidade. Terceira característica, a raiz tinha sustentabilidade.
Primeira característica, flexibilidade. Segundo a Bíblia, essa madeira, ela era implantada no meio do deserto. E para essa árvore ser sustentada no meio do deserto, ela tinha que ter uma raiz muito forte, uma raiz resistente, que aguentasse a tempestade do deserto. Quando vinha a tempestade do deserto, ela não derrubava a madeira de acácia, porque essa madeira tinha uma raiz que tinha flexibilidade. Quando a tempestade batia, a madeira encurvava, ia para um lado, ia para o outro, mas devido à raiz ser flexível e toda a matéria dessa madeira também ser flexível, a raiz permitia que a árvore fosse flexível e ela não era arrancada pela tempestade do deserto. Ela não era devastada pelo vento que vinha no meio do deserto. É interessante nós apontarmos essa primeira característica e atribuirmos ela à vida do cristão, à vida do crente, à vida do servo de Deus, que quando vem a tempestade, que quando vem o vento forte, que quando vem as intempéries, todas as adversidades, o crente tem que ser como a raiz da madeira de acácia. Vai para um lado, vai para o outro, balança, vai para frente, mas ele não cai, porque a madeira é resistente e tem flexibilidade. Segunda característica da raiz da madeira de acácia, a raiz tinha durabilidade. Segundo alguns historiadores, a raiz da madeira, ou durante o período do deserto, durante a temperatura do deserto, durante o dia, o deserto é muito quente, mas durante a noite o deserto fica muito frio, e essa temperatura oscilava, mas a madeira, juntamente com a sua raiz, não era afetada pela oscilação de calor e de frio durante o período do deserto, que a madeira estava ali plantada e fixada. Então a madeira, ela tinha durabilidade, era uma madeira durável, era uma raiz forte, era uma raiz que quando vinha a temperatura do frio, ela suportava. Quando vinha a temperatura do calor, a raiz também suportava. Foi aí que eu descobri que esta raiz é uma raiz que ela suporta todas as oscilações da temperatura do deserto. E é interessante nós comentarmos sobre esta raiz, que isso também aponta para uma característica do perfil cristão, que o cristão ele vive em oscilações. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está tudo ok, mas um dia está um vendaval. Mas quando nós olhamos para essa raiz, nós aprendemos que o crente também tem uma durabilidade no meio do deserto. Eu tenho uma mensagem para você que está compartilhando, que está no canal, que está assistindo agora, você que está vivendo nesse período de deserto da sua vida, nessa fase, nessa crise, não se preocupa, porque crente que tem raiz, o calor do deserto, as temperaturas oscilantes do deserto, os climas variantes do deserto, não destruirá a vida dele, não destruirá com facilidade a vida dela. Segundo a Bíblia, essa madeira tinha uma longa durabilidade no meio do deserto. Ela suportava a temperatura, ela suportava o frio, suportava o calor, suportava essas variações de clima, de mudanças. Eu já quero aproveitar para liberar uma palavra profética aqui na sua vida. Deus te dará condições de ser um crente durável. Deus te dará condições de ser uma pessoa que tem durabilidade, porque a sua raiz tem durabilidade no meio desse deserto. Terceira característica da raiz, a raiz tinha sustentabilidade. Segundo a Bíblia, essa raiz é uma raiz forte, essa raiz dessa árvore é uma raiz que ela é resistente. E eu descobri um fato muito importante e muito interessante da raiz da madeira de acácia. Quando, durante o período do calor, durante o dia no deserto, a raiz ela se sustentabilizava e ela crescia em cima da alta temperatura do deserto. Eu vou repetir para você pegar essa mensagem.
a raiz, ela ganhava sustentabilidade no alto calor do deserto, ou seja, durante o calor do deserto, essa raiz ganhava sustentabilidade e ela crescia em cima do calor, ou seja, ela se nutria daquilo que vinha para tentar destruí-la, ou seja, a temperatura do deserto. Durante o dia, o deserto é muito quente e chega muito a oscilar suas temperaturas, mas essa raiz, a raiz da acácia, ela se nutria do calor, ela se nutria daquilo que as outras plantas não conseguiam sobreviver, a acácia sobrevivia, daquilo que as outras plantas, das outras raízes não suportavam e morriam por causa da alta temperatura, por causa do alto calor, a acácia se nutria do calor, a acácia se nutria juntamente com a sua raiz daquela temperatura e ela crescia diante do calor e em cima do deserto. Eu quero liberar uma palavra profética nessa reflexão aqui para a sua vida, que nesse deserto, que nesse calor, Deus te dará graça para você ganhar sustentabilidade. Deus te dará condições de ter sustentabilidade. Deus escolheu essa madeira, Deus escolheu essa raiz, não foi em vão. Era porque Deus sabia que esta raiz, ela tinha algumas características que apontavam para o perfil do cristão. Então, no meio do deserto, o cristão tem que ter raiz, e uma raiz que tenha flexibilidade. A tempestade do deserto não vai te arrancar. A raiz, a madeira também tinha durabilidade, as oscilações do deserto não vão te matar, e a raiz tinha sustentabilidade, aquilo que vinha para destruí-la, ela se nutria do calor, e com isso ela crescia, e com isso ela ganhava robustez, e com isso ela ampliava a sua raiz. Eu quero finalizar essa reflexão liberando uma palavra profética sobre a sua vida, que você é um crente que tem raiz e será flexível, será durável, e você também será uma pessoa que tem sustentabilidade na sua vida. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Se inscreve no nosso canal, ativa todas as notificações. Essa é a série de mensagens, a coletânea de mensagens Raízes. Fica com Deus, fica na paz, fica na bênção. Que Deus te abençoe e te guarde.